เบนซ์นะครับมิโกะนะครับได้มาเจอ5 คนลาวแล้วนะครับนะครับทุกคนปลอดภัยดีนะครับเดี๋ยวเราจะทำการช่วยเหลือต่อไปนะครับ O que nós temos de informação concreta e técnica sobre o complexo caso de resgate que está ocorrendo agora no Laos? Recentemente começaram a circular mensagens em fóruns e canais do Reddit sobre o grupo de 7 pessoas que ficaram presos em cavernas no Laos. Confesso que no primeiro momento eu pensei que eram informações falsas porque a mídia ocidental não estava repercutindo sobre o assunto, tanto que no primeiro vídeo tratamos esse assunto como um caso esquemático porque não sabíamos da veracidade dos fatos. Mas logo no dia seguinte começou a repercutir na mídia ocidental o assunto sobre os 7 laosianos que ficaram presos em uma caverna quando estavam realizando trabalhos de mineração. E tudo isso foi abafado porque enquanto estava ocorrendo esse caso na região sudeste da Ásia, tinha o mesmo caso que estava acontecendo nas Maldivas, envolvendo 5 mergulhadores italianos que morreram ao tentar entrar numa caverna a 50 metros de profundidade. Afinal, a mídia ocidental ainda está repercutindo massivamente o caso trágico dos mergulhadores italianos nas Maldivas, que a gente já abordou nesse canal também. Então decidi consolidar nesse tempo do dia 20 até agora o que realmente aconteceu nas operações, o que aconteceu com os mineiros, como é que eles estão, a situação deles, quem foi encontrado, quem foi desaparecido e como andam as buscas. Então eu decidi trazer esse assunto para o Action Dive Rescue, que é o canal aqui, por 2 motivos. Primeiro, para divulgar informações atualizadas do mundo de mergulho. Segundo, para estudarmos esse caso sobre a ótica técnica do emprego de mergulhadores de resgate em um cenário de altíssima complexidade. Então, se esse tema despertou seu interesse, ajuste o equipamento, verifique o seu gás e vamos ganhar profundidade no assunto. No último dia 20 de maio, um grupo de moradores do distrito de Laocheng, na província de Chaisongbun, no Laos, adentrou em uma mina estreita. O objetivo deles era buscar ouro. Eles atuavam como garimpeiros locais. Pouco tempo depois de entrarem, o clima virou. Chuvas torrenciais características daquela região desencadeou enchentes repentinas e um deslizamento de terra que bloqueou a entrada da caverna, inundando os túneis de mina. A sorte foi que um 8º membro do grupo, que estava mais próximo da entrada ou talvez conseguiu antecipar a enchente, conseguiu escapar com vida e foi ele quem alertou as autoridades locais. Sem esse aviso, talvez ninguém soubesse que esses homens estavam lá dentro ou em qual mina eles estavam realizando a atividade. Para entender a gravidade da situação, precisamos falar sobre o clima. O Sudeste Asiático ele é caracterizado por um fenômeno chamado monsons, que são ventos sazonais do verão que ocorrem de junho a setembro, trazendo chuvas torrenciais do oceano para o continente. Essas chuvas causam enchentes massivas que modificam a parte econômica do país, principalmente na parte agrária. E elas são um pesadelo para qualquer operação subterrânea. Foi exatamente esse fenômeno que gerou uma tragédia na Tailândia, um país vizinho ao Laos, em 2018, quando 12 crianças e seu treinador de futebol ficaram presos em uma caverna. E agora, devido à proximidade geográfica entre esses 2 países que fazem fronteira, o cenário se repete de uma forma bem mais grave. Assim que o alerta foi dado pelo mineiro que escapou, o governo de Laos percebeu que não tinha recursos técnicos para um resgate em caverna inundada dessa magnitude, pedindo ajuda internacional que veio de pronta resposta. A resposta foi rápida e equipes de resgate da Tailândia cruzaram a fronteira com equipamentos pesados. Uma equipe da China também já está envolvida no esforço, mas a presença mais crucial da operação atende por 2 nomes, que é o mergulhador técnico finlandês, que é o Mikko Passi, e o mergulhador tailandês Norasi Palassing. Se esses nomes são familiares é porque eles já são veteranos de uma outra operação, que foi a operação em 2018. Eles atuaram na linha de frente no resgate histórico das crianças da Tailândia e a chegada deles mudou o jogo, pois são profissionais experientes em real penetração em caverna com visibilidade zero, correnteza e em extrema pressão psicológica, que é o que caracteriza essa operação no Laos. E a operação de busca foi brutal. Foram 6 dias de incerteza, do dia 26, nos quais as equipes do lado de fora lutavam contra a chuva persistente, instalando bombas de água para tentar drenar a caverna continuamente em uma batalha bem pesada contra a natureza. Até que na quarta-feira do dia 26 de maio veio a notícia que todos esperavam. A equipe de vanguarda, composta pelos 2 mergulhadores que eu citei, o finlandês e o tailandês, encontraram 5 dos laosoneses vivos. Eles estavam abrigados num bolsão no escuro absoluto, cercado por água barrenta. Nesse momento, Paz relatou que antes de fazer o mergulho decisivo,
Várias opções passaram por sua mente, desde encontrar apenas corpos até encontrar as pessoas severamente desnutridas e afetadas por doença transmitida pela água contaminada. Mas o que realmente fez com que eles sobrevivessem todo esse tempo? A resposta está no planejamento original deles. Como a mina é um local de difícil acesso, tem que pegar uma trilha de 4 horas da cidade até o local da mina. Muitos trabalhadores, para entrar e sair, já vão com a intenção de acampar dentro dela por vários dias à procura de ouro. Portanto, eles tinham consigo água, comida e lanterna, que quando os mergulhadores chegaram, as lanternas ainda tinham bateria suficiente. E o momento do encontro foi emocionante. Os mergulhadores conseguiram gravar um vídeo dos mineiros para enviar para as mensagens para as famílias, informando que os 5 mineiros dos 7 estavam vivos. Mas o resgate estava longe de terminar. Mikko Paasi, o mergulhador finlandês, afirmou que ele e o tailandês precisavam mergulhar de volta imediatamente para levar suprimentos médicos e comidas para os homens, de forma que eles se recuperassem antes que fossem extraídos daquela situação a qual se encontrava. Paasi, o mergulhador finlandês, informou que nos próximos dias ele mergulhou mais 2 vezes para aquele determinado local, levando comida e suprimentos para tirá-los de lá. E nesse cenário fica impossível a gente não comparar com o que está acontecendo com o que ocorreu lá na Tailândia em 2018. Os resgatistas são os mesmos, o clima é o mesmo, a situação de confinamento é similar, mas há diferenças que a gente vai abordar aqui agora. Mas, segundo os mergulhadores, a operação do Laos é muito pior em alguns aspectos. Por que isso? Na Tailândia, as crianças entraram cerca de 4 quilômetros em uma caverna dentro. É uma extensão que eles adentraram muito maior do que os mineiros de Laos. Enquanto a caverna Tham Luang, que tinha 10 km de comprimento com câmaras gigantescas que chegavam a 100 metros de diâmetro, a profundidade da água variava entre 2 a 5 metros e havia espaço para manobrar. No Laos, não. A geometria é um pesadelo logístico, porque a mina tem apenas 350 metros de comprimento, que é bem mais curto que a caverna na Tailândia, mas as maiores câmaras têm apenas 3 metros de diâmetro, é um tubo estreito e a profundidade da mina é bem maior do que a da caverna da Tailândia. Além disso, a caverna que os mineiros estão presos possui vários níveis separados por 10 a 25 metros de passagem verticais e horizontais extremamente estreitas. Para se chegar aos mineiros no Laos, as condições são extremas. O trajeto começa com passagens tão estreitas por cerca de 200 metros que os mergulhadores levam praticamente 1 hora para rastejar e se espremer pela lama e pelas pedras. Depois disso aí, eles chegam no espelho d'água, que é mergulho puro, e continua por mais 1 hora por águas turvas, como vocês conseguem ver no vídeo. Além disso, o acesso é extremamente terrível. Para chegar na entrada da mina, as equipes precisam caminhar por cerca de 4 km em um terreno íngreme de montanha e de selva, carregando cilindros pesados, compressores e equipamentos. Felizmente, nos últimos dias, já foi feita uma limpeza da área vegetal para que eu conseguisse chegar a ter um acesso rápido à entrada da caverna. Além disso, foi instalado sistemas de telecomunicação para que houvesse a comunicação da caverna com o pessoal que fica em outros locais de apoio. Além disso, temos a complexidade de um espaço bem mais estreito, onde que está tendo um contínuo consumo de oxigênio, gerando dióxido de carbono. Apesar de todas essas dificuldades, a equipe conseguiu um efeito extraordinário. Um dos mineiros já conseguiu ser extraído da caverna com o equipamento de mergulho. E aqui está uma das maiores diferenças de como a operação se transcorreu na Tailândia para o que está ocorrendo no Laos. Em 2018, as crianças tailandesas foram sedadas com ketamina. Elas foram apagadas, colocadas em macas de resgate subaquático e transportadas com pacotes pelos mergulhadores. Isso foi possível porque a caverna tailandesa era ampla o suficiente para permitir a manobra dos 2 mergulhadores carregando uma maca. Já na mina do Laos, os túneis são estreitos, impedindo a utilização dessa maca. O mergulhador mal passa, então não ia ser possível utilizar o mesmo tipo de resgate que é o que utilizaram na Tailândia. Portanto, a estratégia mudou radicalmente. O mineiro laosiano saiu consciente e ele teve que nadar e rastejar ativamente junto com os resgatistas. Então isso aumenta muito o grau de incerteza na operação, porque, como vocês estão vendo, é uma pessoa que não tem treinamento em mergulho realizando uma saída desse tipo. A complexidade da operação e a confiança que você tem que ter no mineiro para conseguir ele sair dessa forma tem que ser extremamente elevada. Claro que são pessoas que já têm uma familiaridade com operações em ambientes fechados para retirar o ouro como eles faziam. Mas há riscos nessa saída que tem que ser analisados, que vamos falar mais para frente. No caso das crianças da Tailândia, para a reextração delas, que eles foram apagados, eles utilizaram
esse tipo de máscara. Isso aqui é uma máscara full face, ou seja, é a junção de uma máscara de mergulho com o regulador de mergulho. Qual a vantagem desse equipamento? Como ela é uma máscara de pressão positiva, porque o regulador já vem acoplado na máscara, em caso de perda de a pessoa vir apagar ou qualquer outra coisa, a pessoa não vai morrer afogada, porque ela vai continuar respirando pela boca, pelo nariz, com essa máscara. Além disso, essa máscara, ela dificulta em muito o inundamento dela, porque como ela é pressão positiva, se houver alguma fresta superior provocada por uma pedra, alguma coisa que venha bater na lateral dela, ela tem essas bends, essas aranhas aqui que vão segurar a máscara, mas ela também vai fazer com que o ar saia diferente de uma máscara normal, onde que ela se alagaria. Dessa forma, se a pessoa que estiver utilizando essa máscara, ela entrar em pânico, bater no rosto numa pedra, alguém bater uma nadadeira nela aqui, ou até ela mesmo desmaiar durante a exaustão do trajeto, ela não vai perder o regulador da boca e ele continua respirando. A água não inunda do rosto, previne afogamento de imediato. Além disso, essa máscara permite a instalação de sistema de comunicação subaquático, permitindo que o resgatista fale com a vítima durante o trajeto para acalmá-la. Mas ela tem um espaço maior, o consumo dela tende a ser maior e também a interferência na questão da flutuabilidade, porque é uma concentração de gás maior nessa parte de máscara. Mas como vocês podem ver, todas as características benéficas dela a tornam como um equipamento padrão para mergulhadores de segurança pública e mergulhadores militares em águas contaminadas ou de visibilidade zero. É uma tecnologia muito boa para um cenário de vida ou morte. Mas a operação não é somente vitória. Lembre-se que foram 7 mineiros que entraram na caverna, que permaneceram na caverna quando ela foi inundada, e apenas 5 foram encontrados no bolsão de ar. E onde estão os outros 2? Segundo o mergulhador finlandês, as equipes de busca já mapearam cerca de 95% da extensão da mina. Os sobreviventes indicaram que há outros lugares apertados onde os colegas poderiam estar se abrigando. O problema é que essas passagens finais são tão absurdamente estreitas que impossibilita a passagem de equipamentos de mergulho, mesmo em configurações como side mount ou mount empurrando o cilindro à frente do corpo. E segundo a avaliação técnica, as chances de haver vítimas nessas áreas são mínimas. Para piorar a natureza, a incerteza do que estão acontecendo, a natureza continua agindo. As chuvas não param, as dificuldades de manter as bombas d'água estão aumentando e a drenagem da caverna se torna um problema constante. Após a extração bem-sucedida do primeiro mineiro, o comando da operação tomou uma decisão difícil. O resgate foi interrompido e os 4 sobreviventes foram o resgate dos 4 sobreviventes restantes foi temporariamente interrompido. Eles precisam revisar os planos, checar os níveis de água e garantir que os resgatistas não se tornem vítimas. Até o momento em que gravo esse vídeo, não há uma divulgação de nova data ou horário para a retirada dos próximos membros. O resgate no Laos é um lembrete brutal de quão hostil o ambiente subterrâneo e inundado pode ser. Ele exige limite extremo de capacidade humana, de planejamento logístico e tecnologia de mergulho. O ânimo das equipes se mantém elevados agora porque eles já conseguiram extrair um dos mineiros com segurança. E nós da comunidade de mergulho vamos continuar acompanhando cada passo da operação de altíssimo risco. Então, pessoal, essas foram as últimas atualizações que nós tivemos no canal. Curta, comente, compartilha, se inscreva aqui para continuar recebendo informações atualizadas e consolidadas do que estão acontecendo, não informações dispersas. Então envie para sua dupla de mergulho, para vocês saberem o que está acontecendo e se debaterem para vocês sobre os riscos, que aqui a gente fala sobre a questão de segurança. Então a gente faz gestão dos riscos para a gente saber minimizá-los o máximo possível. Então, novamente, deixa o seu comentário aqui embaixo, vamos debater os procedimentos de equipamentos. E se você gostou dessa análise técnica, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, para que você não perca os próximos vídeos do assunto. Então, nos vemos mais e até os próximos mergulhos.